Obrigado aos que já estão em contato conosco. Oi. Talvez tenha que... Agora que conseguiu... Isso. Tens que talvez desligar o teu outro som, só para a gente ouvir. A senhora é natural daqui de Joinville mesmo? Oi? Não deu. Então tá. Pessoal, é o seguinte. Então vamos dar início ao nosso diálogo. E esse diálogo é um desafio. É um desafio porque, mesmo agora, por exemplo, eu que trabalhei na saúde, por exemplo, eu sempre tenho me perguntado por que, eu não vou entrar no mérito, porque professor, eu sempre falo professor, né? E talvez depois até a nossa advogada pode colocar. E então, se a gente pensa assim, o pessoal, eu trabalho na escola, não vou entrar no mérito. E aí o pessoal diz, mas como é que é a saúde? Por que a saúde não é contemplada e assim por diante? E o que me surpreendeu, né, foi agora um querido amigo meu, irmão meu, me mandou a situação, ele disse, desculpe, eu desabafo, e eu disse, não precisa pedir desculpas, é uma realidade que nós temos, e aí, eu, por incrível que pareça, eu fui descobrir que é uma questão da Constituição, a Constituição está prevendo a saúde no aspecto do seu todo, algumas questões da saúde para aqueles que estão lidando com algumas questões que podem ter reações químicas, ser trabalhado de Brasília para baixo, Então, eu creio que ele é muito desafiador para a gente, e por isso eu vejo que tem algumas situações que tem que começar de Brasília para baixo, para que a gente possa estar trabalhando isso, e isso requer um longo trabalho, se fôssemos ver a questão, hoje, olhando a questão da saúde, no primeiro momento. A ideia hoje é trabalhar com vocês a questão da emenda. A emenda, vocês podem ter acesso aí, depois o Carlos, se quiser, só explica como é que o pessoal pode ter acesso agora, que nós mandamos aí junto para vocês, quem teve acesso, como ele pode ter o acesso à emenda. Porque o que quero dizer é o seguinte, o debate que está havendo, talvez, eu não sei, eu não acompanhei qual é que foi o debate hoje do sindicato, se ele está debatendo a emenda ou está debatendo o projeto que veio do executivo. Certo? Então, a questão, eu não vou debater em primeiro momento ou em cima da questão do executivo, porque esse, para mim, nesta perspectiva, é uma situação que que não é esse o debate. É a questão, para mim, debater a emenda, porque foi uma resposta que provocamos, inclusive, aos colegas vereadores, de poder dizer qual a alternativa que nós temos. E aí, nós no gabinete criamos uma emenda, esta emenda cumpriu o seu propósito, que é justamente a gente poder trabalhar, chamar para o diálogo e ver que formas legais e também que implica na questão financeira a melhor forma que pudesse vir de encontro aos servidores neste momento. Então, essa emenda foi trabalhada, hoje estão em torno de já 14 vereadores envolvidos, foram muitos estudos feitos em gabinetes e tal, então a ideia nossa, num primeiro momento, não é debater a proposta que veio do Executivo, porque queremos achar uma alternativa a esta proposta, e por isso que a ideia é debater a emenda. Então, obrigado àqueles que já estão, também já vi agora que a Marlene também já está junto aqui, ótimo, e eu creio que apareceu no chat já ali, onde o Carlos colocou para o pessoal ter acesso à emenda. Eu vou pedir então agora que a doutora Graziela pudesse estar apresentando a emenda, como talvez veio do Executivo, e o que tem, e o que estamos sugerindo. E aí, em cima disso, vamos debater. Grazi, se tu achar que aí em torno de 5, 10 minutos pudesse apresentar, eu seria grato, e o pessoal já vai anotando aí as perguntas, os questionamentos, e vamos lá, tá bom? Podemos fazer assim, gente querida? Obrigado, tá? Vamos lá. Graziela, por favor. Boa noite a todos. Agradeço a participação. Eu vi que ingressou também o professor Guilherme Casale, que é o presidente do IPREVILE. É uma honra tê-lo aqui, nos ajude na discussão. Fico um pouco até
envergonhada, enfim, porque tem um grande especialista na área de direito previdenciário aqui. Como o vereador falou, nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre a emenda. Eu estava acompanhando a live do sindicato e, no primeiro momento, eles apresentaram apenas a proposta do executivo, sem apresentar o que já foi alterado, o que já foi proposto de alteração pela emenda. Eu vou compartilhar a tela aqui, que é a apresentação. Eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Certo? Não está aparecendo. Na janela. Ver se aparece. Estão vendo a tela? Eu não sei, não estou vendo. Ok. Está aparecendo. Tá ok? Certo. Então, essa aqui é apenas uma forma resumida para a gente apresentar como veio do Executivo e como nós já conseguimos trabalhar. É claro que esta foi uma primeira emenda que nós conseguimos construir até hoje. O projeto chegou dia 25 de fevereiro na Câmara de Vereadores e, a partir de então, a gente se debruçou sobre ele e sobre as regras constitucionais e infraconstitucionais para tentar entender um pouquinho do que é a previdência dos servidores, o que é o regime previdenciário e como a gente poderia melhorar a proposta que veio do Executivo para que o impacto aos servidores, principalmente aos servidores que hoje estão, que ele fosse menor. Então, nós trabalhamos nesse sentido, principalmente o vereador Henrique sempre estimulando esse estudo, essa busca por soluções, por um equilíbrio. E aí, neste primeiro momento, nós chegamos num acordo com os demais vereadores quanto a estes aspectos. No entanto, continuamos estudando, continuamos ouvindo os servidores e estamos esperando mais sugestões. Hoje já recebemos algumas, já começamos o estudo destas outras sugestões trazidas. Algumas nós conseguimos trabalhar, outras a gente fica com o coração apertado, mas a gente não consegue, porque a legislação ela amarra muito a possibilidade de trabalho, principalmente a Constituição Federal. O vereador me deu 5 minutos, eu já falo rápido, imagina ele me dando 5 minutos apenas. Mas vamos lá, vamos tentar entender. Então, assim, começando por uma questão que sempre gerou muito, ela sempre foi muito sensível aos olhos do vereador Henrique, que era a questão da pensão por morte. A Constituição Federal, na Emenda Constitucional 103 de 2019, ela estabeleceu a pensão por morte inicial em 50%, mais 10% por dependente. O que acontece? A pessoa faleceu e ela deixou 2 dependentes, a esposa e um filho. Então, a esposa e o filho, elas receberiam 70% do valor que a pessoa lá, o servidor, acabou falecendo. Nós achamos que 50% era algo muito baixo e num momento bem sensível daquela família. Então, nós iniciamos as discussões, principalmente com o IPREVILE, e junto com o presidente do IPREVILE, nós conseguimos aumentar para que não houvesse um impacto muito grande, porque a nossa tentativa é um equilíbrio entre um menor impacto para o servidor, mas também um equilíbrio das contas do município, do IPREVILE, então, para que ninguém saísse prejudicado, né, ou muito prejudicado, ou muito impactado na história, nós conseguimos trazer de volta a regra, né, uma regra mais amena ao servidor. Então, nós partimos, no momento que o servidor vem a falecer, partimos de 70% mais 10% por dependente. Então, esta pessoa, mesmo exemplo que eu dei anteriormente, se tiver esposa e filho, ela vai receber, essa esposa, essa família vai receber 90%, o que já dá uma diferença bem grande. Então, eu coloquei um exemplo. Imaginem uma pessoa que era aposentada e recebia 3.500 e tinha esposa e um filho menor. Regra constitucional. E o projeto que veio do Executivo, começando em 50%, começaria em 1.750. 10% por dependente daria mais 700, então ficaria em 2.450. Pela emenda que já foi proposta, os vereadores já consentiram, já está inclusive no parecer da Comissão de Legislação, inicia em 70%. Então, o valor que ele receberia pela proposta que chegou, ele já recebe de início.
e aí teriam mais os 10% por dependente. Então, vejam, a diferença ela não seria tão grande aqui neste caso. Se tivesse mais um dependente, receberia 100%. Você recebe já de 13.500 para 3.150, não acaba sendo prejudicado assim em grande monta. É razoável, é justo, enfim, nessa situação. Então, conseguimos a emenda, hoje o projeto, já com esta emenda que vai ser incluída, então, quando for aprovado, se chegar a ser aprovado, enfim, aprovado, vai iniciar em 70% mais 10% por dependente. O segundo ponto é o abono de permanência. Então, o abono de permanência, pela proposta que veio do Executivo, estabelecia, então, diferente do que é hoje, mas 10% do valor da contribuição previdenciária. Esta parte também, em negociações, nós conseguimos voltar para a regra que é hoje, 100% do valor de contribuição. Então, o servidor com isso permanece igual. Uma questão que está bem confusa, está gerando inúmeros debates, é a questão das regras de transição. E aí eu gostaria de esclarecer o seguinte: o projeto de lei estabelece 2 artigos com regras de transição. Isso é para os servidores que estão. Então, essas regras de transição são para os servidores atuais, os que estão. Qual que é a proposta? Temos dois artigos. O artigo 47 do projeto de lei, que estabelece uma regra de transição com pontuação, e nós temos o artigo 48, que traz uma regra de transição com pedágio, tá? Que é Já perceberam que o Bolsonaro é o melhor presidente da história do tempo Brasil? De contribuição, certo? Então, o que nós temos? A proposta inicial que veio, nesse sentido de regra de transição por pontos, como a de pedágio a gente ainda não viu se há algum prejuízo, nós mexemos apenas na regra de pontuação. Então, claro, ainda aguardamos, se alguém acha que há um problema de pedágio, a gente pode estudar mais a fundo, mas estudamos e vimos que não há problema, então não foi colocada na emenda, porque parece-nos que está ok. A regra do pedágio, a pessoa completa a idade, completa o tempo de contribuição, ela só tem que cumprir este pedágio, que é o tempo que faltava para atingir o tempo de contribuição. Então, acaba que não impacta tanto. A regra de pontuação, ela trazia alguns pontos a mais. Ela vinha trazendo no artigo 47 uma exigência de 56 anos. Vamos usar o exemplo mulher. 56 anos para a mulher, mais 30 anos de contribuição. Mas para que ela conseguisse se aposentar, haveria necessidade. Alguém compartilhando tela. A Maria Clara está compartilhando uma tela. Vai dizer, não, este ano eu completo 50, eu estou sempre usando mulher, tá? Homem, sempre 5 anos a mais. Hoje, esse ano, ano que vem, completo 56 anos e completo 30 anos de contribuição. Então, para mim, a pontuação é boa. Fiz 86 pontos, ano que vem se aposenta, certo? Às vezes a pessoa está com 55 esse ano e 29 de contribuição, ano que vem faz 56, 30 de contribuição, pode se aposentar pela regra de pontuação. Então, a gente conseguiu baixar 2 pontos do projeto que veio da prefeitura. Então, nós temos ali somente soma de idade e tempo de contribuição também para ajudar. Na questão dos professores, a gente lutou muito, ainda a gente está tentando melhorar isso, mas o impacto, se a gente fizesse a mesma regra que fizemos para os servidores gerais, o impacto, né, nesta parte seria de $500 milhão. Então, seria muito alto. A gente tentou negociamos e conseguimos chegar também baixando 2 pontos para os professores. Então, a proposta inicial veio com 83 pontos para a mulher professora e 93 pontos para professor, e nós conseguimos baixar para a regra que está prevista na Constituição, 81 pontos e 91 pontos. Ainda conversamos muito com o IPREVILE para ver se a gente ainda consegue dar uma mexidinha nessa proposta aqui para tentar baixar os pontos, mas já conseguimos baixar 2 pontos, o mesmo que fizemos com os servidores gerais. Quanto ao cálculo dos benefícios, eu estava assistindo a live anterior do sindicato e eles falaram que o projeto é prejudicial porque hoje o cálculo é feito, é a média das maiores remunerações, simplificando é isso. Então, você pega
o período contributivo, você retira as 20% das menores contribuições, as 80 maiores contribuições, faça uma média dessas 80 maiores contribuições e é o que o servidor vai receber, que é a regra hoje. A proposta que veio, ela segue a proposta da Constituição Federal, que é 100% de todo o período. E aí nós achamos que isso prejudica o servidor. O vereador Henrique, então, propôs que continue valendo para os servidores atuais que forem se aposentando, regra de as maiores remunerações. Então, pela emenda, que parece-nos que é o que vai ser aprovada, vai valer a regra atual, ou seja, 100% das maiores remunerações. Então, eu descarto as 20% das menores, mantenho os 80% maiores e faço uma média desse valor e 100% desse valor. Então, mesma regra de hoje vai valer para os servidores com o projeto aprovado, contendo a emenda. Quanto à aposentadoria por incapacidade, de novo, estava assistindo a live e temos uma diferença aqui. Por quê? A aposentadoria por incapacidade, ela tem dois tipos. Eu tenho uma incapacidade que é gerada por acidente de trabalho ou por doença prevista na legislação. Neste caso, a remuneração é 100%. Então, se a pessoa teve que ser aposentada por incapacidade decorrente de um acidente de trabalho ou motivada pelas doenças que estão previstas na legislação, inclusive doença degenerativa, enfim, 100%. O projeto, ele traz regra diferenciada para a aposentadoria por incapacidade não decorrente de acidente de trabalho. Por exemplo, a pessoa que teve um acidente de trânsito. Então, o que acontece? O projeto veio e trouxe a proposta de 60% da remuneração, mais 2% que exceder 20 anos de contribuição. Então, trouxe essa proposta. A gente batalhou e conseguiu manter o que é hoje, ou seja, 70% da remuneração, mais 2% do que exceder 20 anos de contribuição. Vamos trabalhar um exemplo que fica mais fácil. Então, o que acontece? Pelo projeto, calcularia 60% da média aritmética das contribuições, com um acréscimo de 2 pontos a cada ano, acima de 20. Então, se tem 20 anos de contribuição, vai receber 60% pelo projeto. Aí, digamos que a pessoa recebia R$3.000 e tinha 25 anos de contribuição. Veja, com 25, pela proposta que veio da prefeitura, 20 anos 60, mais 2 pontos a cada ano, daria 70% de R$3.000. Então, ele receberia 2.100. Pela proposta, pela emenda que a gente fez, nós conseguimos subir esse valor para 70%, que é o que está previsto na legislação hoje. Então, se houver uma aposentadoria por incapacidade que não decorrente de acidente de trabalho ou de doença prevista na legislação, vai começar com 70% da média. Então, eu começo com 70%, se eu tiver 20 anos de contribuição, eu recebo 70%. Tudo que eu tiver a mais de contribuição vai aumentar o valor, que pode chegar a 100%, dependendo do tempo de contribuição. Então, conseguimos manter a regra atual também através da emenda. Uhum. Esse... não está aparecendo mais? Não está aparecendo mais. Só está aparecendo você. Vamos lá, o pessoal está entendendo, está muito rápido. Se achar que tem que explicar melhor, vamos lá. Essa é a ideia. Isso, agora apareceu. Ótimo. Comentar. Apareceu. Então, é isso. O que eu estava falando agora há pouco era essa questão de 70% do acidente do acidente de trabalho, de não ser acidente de trabalho. Então, se for acidente de trabalho, é 100%. Isso não mudou, a regra continua igual. A gente conseguiu voltar para a regra atual quando o acidente não é decorrente de trabalho, que daí vale 70% mais 2% do que exceder os 20 anos de contribuição. Então, voltando com a emenda, a gente volta para a regra atual e não tem prejuízo para o servidor. Né? Então, o que eu falei da regrinha de uma pessoa é começar com 70%. Quanto mais tempo tiver de contribuição, mais ela vai receber, podendo chegar a 100% também. Também uma alteração significativa com a emenda, porque a proposta que veio do município estabelecia a vigência já esse ano.
E aí, através de negociações, nós conseguimos prorrogar a vigência da lei. Então, para 1º de janeiro de 2022. Então, quem completar os requisitos de aposentadoria esse ano, por exemplo, se a mulher este ano completar 55 anos e 30 anos de contribuição, que é o que está valendo hoje, ela completou as regras de aposentadoria. Ah, então ela precisa se aposentar este ano, porque senão ela perde o direito? Não. Ela pode continuar daqui 5 anos se aposentar. Como ela cumpriu os requisitos esse ano, ela vai ser aposentada pelas regras desse ano, de 2000, pela lei que está vigente em 2021. A partir de 1º de janeiro de 2022, sim, começam a valer as regras de transição. Então, a pessoa que não se aposentou este ano, ano que vem ela vai optar. Qual que é o mais benéfico? O do artigo 47, que é regras de pontuação, 86 pontos, 96 pontos, ou a regra de transição, que é do pedágio, o artigo 48. Então, vai optar o que for mais benéfico. E existe essa possibilidade de opção, né? Cada servidor vai analisar. Então, regras de transição a partir de 1º de janeiro de 2022. Esse ano continua tudo igual. Havia uma questão também proposta de que esta legislação não demore tanto tempo a ser vista para que o impacto não seja muito grande. Então, também fizemos uma proposta de que a Previdência, que esta legislação, ela precisa ser readequada no mínimo a cada 10 anos. Então, para não ficar lá 20, 30 anos com a mesma situação e, de repente, vem um impacto muito forte. Então, se colocou ali a revisão no mínimo a cada 10 anos. E aí, nós temos também um ponto que eu acho que eu passei, enfim, antes, mas o que acontece? Havia uma previsão de que as alíquotas suplementares e a repactuação pudesse ser feita por decreto. A gente já também na emenda alterou isso, não vai ser nada feito por decreto, tudo vai ser feito por lei, tudo vai ter que passar pela Câmara de Vereadores. Em que pese esta alíquota suplementar seja apenas para o executivo, não impactando no servidor, ainda assim a gente entende que tudo tem que ser feito por lei. Então, pela emenda que foi proposta, o projeto, não haverá qualquer alteração por decreto, e sim pela lei. Eu só queria fazer uma última observação para termos uma visão geral do que o projeto faz. Hoje, isso aqui é a regra atual. A regra atual é os seguintes requisitos. Para a pessoa se aposentar, ela precisa ter 60 anos ou mais de idade se homem, 55 anos ou mais de idade se mulher. Então, quanto à idade, nós temos 60 homens, 55 mulher. E nós temos 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Hoje, o que ela faz? Ela aumenta a idade, porque nós temos comprovadamente aumento de tempo de vida, né, das pessoas, as pessoas vivem mais, então, por isso, a necessidade de aumentar a idade, houve o aumento de idade, mas diminuiu-se o tempo de contribuição. Então, tentou-se haver um equilíbrio aqui entre um aumento de idade, mas uma diminuição do tempo de contribuição. E aí isso facilita também no cálculo, porque se a pessoa ingressou no serviço e precisa chegar aos 62 anos, ela com certeza vai ter um pouco mais de contribuição, e aí a remuneração dela sempre vai subir. O que ela tiver além dos 25 anos vai dar a ela uma maior remuneração na aposentadoria. Então, esse a grande alteração realmente é feita na idade, que aumenta para 62 anos a mulher e 65 anos de idade se homem, que é o que é previsto, enfim, para a regra da Previdência Geral também. Então, esse é o grande impacto aqui na proposta que foi apresentada pelo Executivo. É isso, vereador. Ok, eu gostaria agora que o pessoal tivesse a liberdade de fazer perguntas. E aí a doutora Graziela vai estar procurando responder. Se nós não conseguirmos agora, vamos estar anotando para poder ainda fazer isso, mas acho que vamos poder debater isso hoje à noite. Então eu queria que quem já acompanhou e tal, ou se não conseguiu acompanhar, faça a pergunta e vamos estar tentando responder as amigas e o amigo. Por favor. Vereador, eu tenho uma pergunta aqui já feita. Qual seria, que me fizeram, e eu gostaria de fazer essa pergunta para o professor Guilherme Casali, né, presidente do IPREVILE.
qual seria o impacto do projeto dessa reforma dos servidores para os aposentados e pensionistas? Eles terão algum impacto com o projeto de lei ou para eles continua tudo da mesma forma? Boa noite, professora Graziella. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês, ao vereador Henrique, por mais essa oportunidade, né? E eu queria dizer que eu vi aqui, no mínimo, né, umas coisas, né? Como está sendo transmitido ao vivo, não vou nomeá-las, mas fica aqui toda a minha, o meu cumprimento a elas, né? Que sabem e dependem hoje, né, no seu dia a dia, né, na manutenção dos seus benefícios. No caso, o único impacto, né, será apenas para os aposentados que recebem acima do teto de INSS, que contribuem com o IPREVILE. Aí, no demais, não há qualquer impacto, né? Todos aqueles, inclusive identifiquei aqui na live, né, uma cozinheira nossa do município de Joinville, que já pode se aposentar, mas ainda está nativa, né? Ela pode escolher a qualquer momento se aposentar. Então fica esse recado, né? Inclusive para a nossa cozinheira aqui, né, que ela pode se aposentar porque ela já implementou os requisitos, independentemente, né, da alteração da legislação. Isso é o que nós defendemos no direito, que é o direito adquirido, né? Então, já deixar meus cumprimentos aqui a todas essas, né, servidoras que já passaram, a grande maioria delas da educação, né? Não haverá impactos, né, exceto ali a questão se eventualmente ultrapassar o teto do INSS. O vereador Henrique já comentou que poderia ser uma solução para o déficit atuarial, que os aposentados começassem a contribuir, mas nós entendemos, e aqui eu entendi o clamor, né, da Câmara de Vereadores, de não impactar para aqueles que já estão aposentados, né? Sim, eu só quero registrar, presidente, que foi sugestão de servidores, não que foi sugestão dos muitos diálogos que tivemos, foram sugestões de servidores dizendo porque talvez, não que porque, que talvez aposentados também continuassem contribuindo, sei lá, 1, 3, 4, quantos por cento. E essa parte ficou de fora, ainda que 100% foi sugestão de servidores sugerindo isso quanto aos aposentados, e essa parte não foi colocada no projeto, tá bom? Só para registrar. Exato, né? Grazi, tua tela ainda está compartilhando aqui, só para deixar registrado. Então, o impacto relacionado à reforma da Previdência aos aposentados, né, seria eventualmente no percentual, né, que supere 6.433, que é o teto do INSS, e que daí neste percentual, né, haveria uma contribuição que talvez impactasse. Tá? Eu acho que eu respondi. Eu tenho mais uma pergunta, só queria responder, fizeram uma pergunta aqui, por que a transmissão está no mesmo horário da live do SINSED? Então, gente, nós marcamos a nossa live na terça-feira, e aí começamos a divulgar, nos organizamos para fazer hoje à noite às 20 horas. Nós só soubemos da live do SINSED hoje de manhã, quando houve a comissão de legislação, e aí eles avisaram que ia haver uma live hoje às 19 horas, nós não sabíamos. Só que nós achamos por bem manter, porque nós já estávamos divulgando já um tempo antes, e as pessoas poderiam achar que a gente cancelasse, porque já tínhamos pensado em fazer na semana passada, mas achamos por bem manter a live, enfim, talvez lá acabasse antes, e as pessoas pudessem participar desta aqui. E não tem problema. Nós estamos fazendo hoje a primeira, podemos ainda marcar, eu sei que a Graziella tem é professora também na sexta-feira e tal, e a gente pode marcar também para a semana que vem, mais uma, duas, sem problema, tá bom? Entrou mais uma pergunta aí. Isso, só vou fazer uma pergunta para o professor Guilherme Casale, já que ele está aqui, vamos aproveitar. Se essa reforma da Previdência é uma imposição da Constituição Federal, da Emenda Constitucional 103 de 2019.
Muito bem, então, eu gostaria de deixar bem claro, porque às vezes, né, isso surgiu diversas discussões, né, em virtude de que algumas teses surgiram dizendo que não era obrigatório. Bem, como vocês todos acompanharam, no ano passado foi também enviado uma minuta de projeto de lei para justamente estabelecer aqui a adequação da alíquota em 14%. Evidente que essa já é uma imposição da. Existem outras tantas, e eu sugiro aqui a leitura, né, do parágrafo 6º do artigo 9º, do artigo do artigo 9º da Emenda Constitucional 103, que fixa o prazo de 2 anos para adequações da legislação municipal à Emenda Constitucional 103. Então, são várias as adequações que nós estamos promovendo e sugerindo, né, inclusive a criação da Previdência Complementar para os servidores públicos, né, que ingressarem a partir da criação da emenda da Previdência Complementar. A todos os atuais servidores é garantido a regra de transição, não é obrigatório a aplicação do teto do INSS, né, e em outros aspectos aqui a gente está adequando. Então, as sanções já estão vindo, os órgãos de controle, né, que é a Secretaria da Previdência Social, né, especialmente. No ano passado, o IPREVILE foi questionado, né, pelo Ministério Público do porquê da inadequação, né, da emenda constitucional. Nós informamos que houve o envio do projeto à Câmara de Vereadores, então existe sim essa fiscalização e essa obrigatoriedade. Além do mais, né, a adequação do déficit atuarial, que isso é extremamente importante. Uma das alternativas, a gente não quer isso jamais, né? Estou vendo várias carinhas aqui das aposentadas, né? Olhando para mim assim como quem diz, quero buscar meu pagamento do final do mês, né? Não iria acontecer, não iria impactar, né, nos aposentados de maneira alguma, exceto aí a questão da alíquota, quando exceder R$ 6.433,57. Ok, muito obrigada. Prof. Guilherme, eu vou te deixar uma pergunta aqui para ir fazendo o cálculo, enquanto eu vou responder uma outra. A pergunta é, um servidor que tem 25 anos de contribuição, ele tem 5 anos na iniciativa privada e ele tem 47 anos. Quanto faltaria, como que funcionaria a aposentadoria dele? Quando você vai pensando ali, eu vou responder. Tem uma pergunta aqui sobre a necessidade de realização de um cálculo atuarial e que nós recebemos na Câmara um ofício do Sinseg dizendo que pagaria por essa contratação. Qual é o problema? Se o Sinseg, assim, ó, gente, todo órgão público, toda entidade pública, e com isso a Câmara de Vereadores, qualquer contratação que ela for fazer, ela precisa fazer licitação. E aí, digamos que a Câmara de Vereadores vai fazer uma licitação para a contratação de um atuário. Nós temos 2 problemas aqui. Primeiro, o tempo, né? Essas licitações, elas geralmente demoram em torno de 6 meses. Segundo, que poderia enquadrar em algum problema da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Existe uma licitação realizada pelo IPREVILE, uma licitação com técnica e preço, em que houve a contratação de um atuário. Um outro poder público questionar fazer essa contratação por meio de licitação poderia gerar um problema, porque eu estaria questionando algo público. Né? Fora que, como é uma licitação, ela é aberta a qualquer possibilidade de participação, inclusive o mesmo atuário que fez o cálculo do IPREVILE, mesmo que fez o cálculo atual, poderia vencer a licitação da Câmara de Vereadores e fazer o cálculo igual. Então, não há uma certeza que nós teríamos um segundo cálculo diferente, poderíamos ter um custo desnecessário. Quando nós recebemos, e aí o Sinseg colocou-se à disposição de fazer o pagamento, o Sinseg poderia se reunir e contratar diretamente um atuário e fazer o pagamento e entregar para a Câmara de Vereadores um cálculo diferenciado. E aí sim a gente teria esse cálculo antes do prazo, já que a Câmara de Vereadores não pode fazer isso. Então o Sinseg contrata o atuário, contrata o cálculo e apresenta este cálculo para a Câmara de Vereadores, e aí a gente consegue trabalhar. Né? É que a Câmara de Vereadores em si ela não pode, e ela não pode nem aceitar o pagamento do Sinseg.
é contra a lei de responsabilidade fiscal. Então, são limitações legais, não é nem por falta de vontade, são imposições legais, proibições legais que a gente tem que observar para não entrar num problema de responsabilidade, num problema de improbidade administrativa. Professor Guilherme, sua vez agora. É bem complicado a gente começar a discutir aqui a casuística, né? E é um problema que nós enfrentamos, a própria Câmara de Vereadores enfrenta, que é fazer uma lei para aquela ou essa ou aquela pessoa. Então, considerando aqui um servidor, né, que ingressou, começou a trabalhar aos 17 anos, porque para essa conta fechar, né, essa pessoa começou a trabalhar aos 17 anos. Em média, nós temos aqui que a partir dos 25 anos, as contas ficam mais redondinhas, mais encaixadas, né? Então, se você tem mais de 25 anos, ainda não contribuiu, se você tem 25 anos de idade, tá? E você tem menos de 25 anos, você está contribuindo, né, com antecedência, isso é muito bom. Então, essa pessoa com 47 anos, né, de idade, começou a trabalhar aos 17, já possui 30 anos de contribuição. Primeira informação que é necessário avaliar: é homem ou mulher? Se for mulher, já preencheu os requisitos do tempo de contribuição necessário, então não, né, aplica aqui a regra do pedágio, né? Outra informação extremamente relevante: trata-se de professora, né? Se for professora, ela teria que ir até os 52 anos de idade. Aqui seriam as regras de transição e aquelas pontuações que a Graziela acabou de explicar ali, né, que existem propostas e discussões e negociações junto à Câmara de Vereadores. Então, vários aspectos são relevantes aqui. Uma outra problemática que surge no dia a dia do IPREVIL, e aqui eu quero rapidamente me apresentar para quem não conhece. Eu trabalho no IPREVIL há 19 anos. Sou advogado do IPREVIL há 19 anos. Então, às vezes, eu, né, identifico, assim, por exemplo, pego uma professora, eu trabalhei 25 anos em sala de aula, uma professora. Aí, quando você vai estudar o histórico funcional, acabou saindo, se mudou para a sede, né, saiu da escola, então isso desconsidera para fins de aposentadoria especial de professor. Então, outra hipótese, né, uma pessoa, é alguém que trabalha em atividades insalubres, já também poderia estar aposentado, porque já preencheu 25 anos, né, e após a reforma, enfim. Então, vários aspectos são relevantes aqui para dar uma resposta. Mas, em regra, o que eu quero dizer para vocês é que, nós temos um novo paradigma da previdência social no país. Não é exclusivo de Joinville, não é exclusivo para a Prefeitura de Joinville. Se vocês, e aqui eu falo porque, né, estamos ao vivo, várias pessoas sequer são servidores e estão participando dessa live, né, que eu já espiei aqui, né, quem é e quem não é servidor público, né, vou pegar o exemplo da própria Graziela, né, ela é vinculada ao INSS, né, como assessora da Câmara de Vereadores, contratada pela Câmara e paga e contribui ao INSS. Essas regras que nós... Contratado pelo gabinete do vereador. É isso. Exatamente, né? Então, eu já pedi para emprestar a doutora Graziela aqui para o vereador Henrique, ele disse que ele não empresta. Né? Ele disse que eu sou imprestável. Maldade. Então, é evidente que a doutora Graziela, ela já tem essas novas regras serem aplicáveis a ela. E no caso, a doutora Graziela vai até os 62 anos de idade trabalhando. Qual é o tempo necessário de contribuição para que ela se aposente? Essa não é mais a lógica, né? No passado, né, eu estou vendo aqui pessoal muito da educação, e eu posso citar a presidente do Conselho Administrativo, né, do IPREVIL, que é a Clarice, né? A Clarice aqui, né, mandando um abraço a todo o pessoal da educação, todas as seguradas aposentadas. A Clarice se aposentou, né, em 1998, aos 42 anos de idade. Né? Essa é uma situação que a gente
né? Não vou dizer que ela causa, desculpa, Clarice, meu amor por você, tá? Um beijo para a Clarice aqui. Eu só e eu pedi permissão para ela de usar ela como exemplo, porque as gerações mudaram, né? Então, essa pessoa, se for mulher, né, eventualmente professora, pode ser que se aposente aos 52 anos de idade, né? Senão ela teria que alcançar aqui uma regra de pontuação conforme o período que ela estiver, né? Se for da área da saúde, talvez já tivesse aposentada também, né? E assim por diante. Então, cada, né, caso é um caso. Meus alunos perguntam, professor, qual a melhor pós-graduação em direito previdenciário? Eu disse, uma boa carteira de trabalho, porque cada servidor, cada trabalhador tem a sua história, e daí estudando, né, você estuda e aprende o direito previdenciário. Eu fico muito feliz de poder participar dessas lives, de todas essas discussões. Há 19 anos que eu sou servidor do IPREVILE, eu nunca vi tamanho engajamento e discussões acerca da aposentadoria dos servidores públicos, né? Então, realmente, é um prazer poder explicar sobre previdência para todos vocês. Eu acho que eu fugi um pouquinho da resposta, mas assim, basicamente, aos 25 anos de idade, você começa a trabalhar, né? Então, tudo que ficou para trás dos 25 anos de idade, digamos que isso é solidariedade do sistema, né? Vai ser para aquela pensão por morte, que a pessoa veio a falecer antes de se aposentar, vai ser para um aposentado por invalidez, né? Então, o sistema ele é baseado na solidariedade, né? E é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Obrigado. O que talvez seria interessante somente lembrar, eu acho que é importante, eu chego a me emocionar e arrepiar aqui, porque, e até antes agora, como eu vi, agora eu já vi aqui, acho que é a Joyce que está colocando a questão da saúde, e acho que alguém mais colocou da saúde. Eu não tenho palavras para expressar, não vou de novo distinguir na questão de professores, mas eu também já pedi antes para a querida doutora Graziela para colocar, se eu vou entrar no mérito da questão de trabalho, se eu vou entrar no mérito da pessoa que trabalha botando tubos na rua, certo? Botando tubos na rua. Se eu vou entrar no mérito da pessoa, isso na questão da aposentadoria geral no Brasil, a pessoa que está botando tubos na rua vai se aposentar com 65 anos, não sei se estou correto, Grazi e Guilherme, certo? Ela vai se aposentar com 65 anos, se for alguém de uma empresa por aí. É uma situação. Ok. E daí você pergunta, como é que pode? Se eu vou pensar nas pessoas da saúde, eu não estou pensando aqui na questão da saúde daqueles que estão contemplados por causa de estar trabalhando, acho, com agentes químicos, algumas questões assim, mas aquela pessoa que é enfermeira, a pessoa que está lá na centro de cirurgia, a pessoa que está, enfim, é o pessoal que está carregando doente ali no loucuras, e que me surpreendeu ao conversar com a doutora Graziela, que no aspecto constitucional de Brasília para baixo, não está prevendo o aspecto profissional da saúde, ele está prevendo particularidade, né? E de novo, não estou querendo colocar um contra o outro, mas a pergunta que me veio, mas por que só para professores tem essa exceção? Né? Então, acho que é bem interessante colocar essa situação para trabalhar e que nos mostra que, de alguma forma, nós temos que trabalhar isso a nível federal. Nós temos que trabalhar essas questões a nível federal para que haja esse olhar para estes profissionais no seu todo, sob a perspectiva da saúde. Não vou entrar no mérito da situação que estamos vivendo agora, porque me parece que ela não é permitida constitucionalmente. Tá? Mas não podemos sossegar quanto a essa situação. Eu só queria talvez que pudesse estar sendo explicado um pouquinho essa questão que é bem importante. Se me permite, vereador, eu gostaria de deixar claro que a Constituição sempre relegou a legislação infraconstitucional. Então, a ausência de legislação infraconstitucional, e aqui o vereador está corretíssimo, né, desse aspecto da saúde,
Na questão infraconstitucional, nós não demoramos a ter alguma legislação específica para aposentadoria especial dos profissionais da saúde, das pessoas expostas a agentes insalubres. E aqui eu faço minhas homenagens ao Sinsege, que lutou e buscou por um mandado de injunção, né, para garantir a aposentadoria a essas pessoas que não tiveram o legislador federal se omitindo, né, na regulamentação dessas aposentadorias, né. Atualmente, nós estamos incorporando também nesse projeto de lei a questão das pessoas com deficiência, né, trazendo exatamente a regulamentação federal. Então, alguém aqui pode ter perguntado no chat, né? Mas qual é a regra para os trabalhadores da saúde? Eu repito, né? São as mesmas, não importa se for do Hospital Municipal São José, do Hospital Dona Helena ou do Hospital da Unimed, né? Hoje nós temos essa aplicação hoje, tá? Com certeza, o servidor público teve um problema muito grande de omissão legislativa federal, que até hoje não regulamentou a aposentadoria especial das pessoas, né, que exercem atividades insalubres. Nós utilizamos, por analogia e por expressa determinação da súmula vinculante número 33, das mesmas regras do regime geral. Então, tem que apresentar PPP, LTCAT, né, todas essas informações, um laudo do médico, né, autorizando essa concessão e assim por diante, né. Então, o vereador está corretíssimo. Isso, infelizmente, não se procedeu, né, no Poder Executivo, né, no Poder Legislativo, no âmbito federal, para regulamentação. Porque a Constituição Federal, ela impõe, né, de cima para baixo. A Constituição, ela é para o Brasil, né? É o Brasil inteiro que tem que respeitar a Constituição. Se a Constituição Federal diz que uma lei complementar tem que tratar do assunto, né, a gente não pode fazer por portaria ou algo diferente. Então, nós temos que respeitar a Constituição Federal, aliás, nós temos que respeitar as legislações em geral. A ausência de lei causa um problema social, né, vereador? E isso faz com que a gente se sinta injustiçado, né? E, aliás, o sentido de justiça, ele também vem de um tratamento igualitário, né? Então, quando a gente fala de tratamento desigual, né, dá um desconforto. A gente sabe aqui, a professora Graziella entende, quando os alunos pedem, eu perdi a prova, posso fazer de novo? Eu não fiz o trabalho, posso fazer depois? Sempre, né, causa um desconforto, e é bem complicado tratar dessas desigualdades, vereador. Desculpa, me estendi na resposta. Vereador, o microfone está desligado. Eu quero crer e quero dizer que acho que tem uma questão que tem que ser trabalhado aí, mas vamos agora ouvir, tem mais perguntas aí que o pessoal está colocando, por favor, vamos ainda aproveitar. O que talvez eu já queria definir, Graziella, para assim a gente já compactuar, acho que é compactuar ou pactuar. Que dia na semana que vem podemos já anunciar agora que a senhora pode estar à noite, que não está dando aula, que a gente pudesse dizer, vamos ter de novo mais uma live. Já, professor? Terça e quinta, nos demais dias estão em sala. Tá. Quinta-feira, que dia? 22. 22. Depois do feriado. Terça-feira, que dia? 20. Isso. Tá. Podemos fazer dia 20, ok? Podemos. Então, já fica anunciado dia 20, novamente às 20 horas, já avisem aí os amigos, para não haver aquela ideia, mas está competindo com não sei quem. Não, então já fica dia 20, às 20 horas, novamente, para a gente poder estar fazendo 20 ou 20 e 15, enfim, mais uma live para de novo falar sobre a emenda, para de novo nós poder já anunciar, e o Carlos Augusto aí já pode se encarregar de avisar aí. Mas tem mais perguntas, por favor? Vamos tratar mais uns 30 minutos, nos colocar à disposição, se caso tiver alguma pergunta a mais, por favor. Só lendo aqui, então, as perguntas do YouTube. A gente tem a Carla perguntando... Henrique, eu gostaria de falar. Só um pouquinho. O Cristiano Ritzmann está perguntando, ele pediu para entrar, por favor,
Não é Isso, por favor, querida, pode falar. Eu não sei se eu estou tão incorreta, mas existe uma diferença na aposentadoria entre professor e funcionário da saúde, que seria, como o seu Guilherme falou, igual para todo mundo. Por que existe essa diferença? Já que o professor, eu sei que o professor tem todos esses problemas dele de sala de aula, mas eu hoje, com 49 anos, estou impossibilitada de atender, de participar da enfermagem. Eu estou remanejada por problemas da saúde. Então, assim, qual é o problema do servidor da saúde ter uma aposentadoria diferenciada? Eu não sei se eu vou chegar aos 60 anos, conseguir trabalhar até os 60 anos, entendeu? E aí, quando eu estiver aposentada e vou estar numa cadeira de roda, eu não preciso me aposentar. Não é verdade? Então, assim, eu tô dizendo por quê? Porque todo o pessoal que está lá trabalhando, está lá na frente, não é agora só por causa do Covid, mas a gente está lá trabalhando de sol a sol. Infelizmente, o Udo, no começo, tentou dar uma amenizada e dizer que a gente era legal, não sei o que lá. Mas, infelizmente, tudo isso aí, eu acho, minha opinião, é causa dele. Tá? Desculpa, como é que é teu nome? Joyce. Oi, Joyce. Saiu todo mês saiu o nosso dinheiro da Iprevi, entende? E assim, ó, eu hoje eu gostaria muito de trabalhar, continuar na enfermagem, mas hoje eu não posso. Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo em lugar insalubre, trabalhei muito tempo com pacientes acamados, entende? Agora, assim, eu me sinto injustiçada, sendo que existe uma diferença de aposentadoria para o professor e não existe uma diferença de aposentadoria para o servidor da saúde. Não é nada bater palma para a gente, dizer que a gente é herói, que a gente é isso, aquilo. Só que eu quero chegar à minha aposentadoria e desfrutar a minha aposentadoria. Não ficar na cadeira de roda e depender dos outros, entende? Então, eu não consigo entender por que existe essa diferença. O seu Guilherme falou que existe a Constituição, tal. Mas como a Iprevi é um órgão público municipal, não pode ter uma diferença? Muito bem, Joyce. É aquela angústia do vereador Henrique da ausência de regulamentação federal, né, que trata do tema. Evidentemente que os trabalhadores que adoecem durante, né, toda a sua a vida laborativa gerou uma preocupação. O vereador Henrique nos procurou pessoalmente, né, com a doutora Graziella, e aonde foi proposta a emenda aqui para essas pessoas, especificamente para as pessoas que estão incapacitadas para desenvolver atividade de trabalho. Quando se trata dessa distinção, né, e aqui eu tenho um pouco mais de receio, que eu estou vendo várias professoras aposentadas de olho em mim aqui, né, dessa distinção de professores, trabalhadores da saúde, enfim, né, cada um vai dizer, né, aonde o sapato aperta mais, onde é que é mais difícil a sua vida, a sua convivência. Então, na própria Constituição Federal, né, nós não tínhamos qualquer distinção. E o legislador federal se omitiu na aposentadoria do servidor público em relação, né, justamente às aposentadorias chamadas especiais, né? Assim, Joyce, como você colocou a sua dificuldade pessoal de laborar, quer seja no setor público, quer seja né, um técnico em enfermagem da iniciativa privada, né, nós cremos em alguns momentos, né, que as atividades são muito semelhantes, quer seja no poder público, quer seja na iniciativa privada, e até hoje nós nos socorremos da legislação específica do INSS para poder conceder as aposentadorias especiais para os trabalhadores na área de saúde, né? E, infelizmente, aqui eu faço coro com o vereador Henrique, a omissão legislativa federal nos traz essa distinção, da qual os professores, inclusive os professores, eles vão me lembrar aqui, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, possui artigo específico sobre aposentadoria, estendendo, por exemplo, ao diretor de escola, ao coordenador, ao assessor pedagógico, né, a atividade especial de magistério. Mas essa omissão legislativa federal
não temos aqui uma regulamentação específica para profissionais da área de saúde. Aqui eu faço coro com o vereador Henrique. Desculpa, Henrique, é que eu estou dando aula. Sim, ótimo. Que bom, fala. Pastor Cristiano Ritmo, sou o esposo da Joyce. Assim, claro, existe essa legislação que, entre aspas, privilegia o pessoal que é da área de educação. Mas nada impede que nessa reforma em Joinville se mantenha o mesmo parâmetro para a saúde, ou alguma lei impede que isso seja assim? Não impede. Então é só uma questão de boa vontade. Desculpa, pastor, não impede. Só um pouquinho, Guilherme, minha sugestão, deixa o pastor colocar bem primeiro, porque tá? assim, ó, depois... veja só o que se propõe, 100 pontos, tá? 100 pontos para alguém que trabalha na área de saúde, camarada que ingressa no serviço público com 25 anos de idade, ele vai ter que trabalhar até os 63 anos e exercer 37 anos de serviço dentro de um hospital, levantando pessoas acamadas. Ficar 5 anos aposentado, ele vai morrer, ou como a minha esposa disse, não vai disputar a aposentadoria porque vai estar numa cadeira de roda, vai estar fazendo fisioterapia, vai estar fazendo uma série de coisas, né? Então, assim, eu acho que essa reforma que está sendo proposta, eu não sou contra que se faça, eu entendo o lado, né? Mas sim, essa reforma que se propõe, ela não contempla as necessidades do servidor público. Ok, eu só quero que haja um posicionamento se seria possível nós legalmente fazer essa alteração contemplando a questão da saúde. Uma situação. A outra situação, eu quero dizer assim, e por isso que eu lamento, e eu creio que a duras penas talvez estamos aprendendo isso, sei lá qual é a palavra que dá para usar para isso. Eu gostaria que as pessoas pudesse usufruir da aposentadoria com vida, e não nessa perspectiva, e aí eu fico aí, por isso eu lamento, é interessante isso que o doutor, o presidente do Ipreville colocou dentro do aspecto legal, não vou entrar no mérito, dentro do aspecto legal, a visão do Brasil de que você vai parar porque está doente. E não você vai parar porque trabalhou X anos e tu vai gozar da vida com qualidade de vida. Então, é essa percepção ok, então agora ele ficou deficiente, agora ele está com ler, então agora vamos encostá-lo, agora vamos fazer isso. Né? Quer dizer, é uma loucura essa visão do Brasil no aspecto legislativo, de que ele contempla, então agora ele pode parar. Ok, e dá quase essa ideia, perdão se assim eu falo, então ele não é mais útil, né? Então agora o Brasil pode pagar para ele ficar em casa. Então eu vejo que este aspecto teológico, esse aspecto filosófico, esse aspecto de valorização da vida terá que ser trabalhado no Brasil, essa dinâmica terá que ser trabalhada no Brasil, para que nós não contemplemos o aspecto da aposentadoria como uma situação de que ele não possa gozar da vida, ele só possa gozar da doença. Eu acho que isso é uma situação que tem que ser trabalhado, e por isso eu quero sublinhar o que o amigo Cristiano colocou, se é possível haver uma situação na qual poderíamos rever essa questão para a saúde no aspecto legal. Por favor, ele ou a doutora Graziella também. Eu vou começar aqui, depois eu passo a palavra à doutora Graziella para complementar. Nós temos algumas questões, pastor, que são muito difíceis, né? Porque o município, e aqui eu não quero entrar no juridiquês, né? O município, ele tem competências legislativas muito específicas e claras e praticamente restritas, né? E aqui a gente sugere, para quem é da área, né, a leitura do artigo 22 da Constituição Federal, que trata da competência privativa da União para legislar sobre seguridade social, né? E o artigo 24, que trata da competência concorrente da União e Estados, né, sobre previdência social,
E quando a gente chega no artigo 30 da Constituição Federal, que fala aos municípios, compete o quê? Suplementar, né, assuntos da legislação federal no que couber, né? Então, quando a lei federal permite esse tipo de suplementação, e aí fica, de novo aqui, desculpa o juridiquês, né, no artigo 40 da Constituição Federal, no seu parágrafo 12, né, que nós não podemos criar qualquer benefício distinto, né, uma outra modalidade de aposentadoria que ela não existe, né? Então, o parágrafo 12 ele é muito claro nesse sentido, fica uma questão de legalidade. É claro que nosso desejo, nosso bojo, né, nós gostaríamos, sim, que todos pudessem, né, como na época dos nossos antigos, né, que aos 42 anos de idade, aos 50 anos de idade, já estávamos todos aposentados, né? É claro que a questão da saúde é uma preocupação, foi uma preocupação grande do vereador Henrique, que colocou e propôs uma emenda para aqueles que estão incapacitados. Mas em relação ao trabalhador da área da saúde, pastor, isso fica, sim, específico à legislação federal, que não pode criar algo novo ou diferente daquilo que já existe para esta ou aquela determinada situação. Então, se nós pegarmos o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, fica explícito que o professor, né, tem uma redução em 5 anos. E daí as regras de transição, todas aplicam especificamente ao professor. Fica aqui a minha solidariedade na luta dos trabalhadores da saúde, e essa luta deve ser nacional, né, que reconheçam nacionalmente essa possibilidade. Faço aqui apenas uma expressão em termos técnicos, também novamente legislativos, né, em que quando o legislador constituinte, né, no artigo 37 da Constituição Federal, quis se reportar especificamente aos trabalhadores da área da saúde, né, permitindo a acumulação de cargos, né? Então, assim, ele foi explícito ali, né, o artigo 37, inciso 16, né, que no passado, né, até a emenda constitucional número 34, nós tínhamos a redação 2 cargos privativos de médico. E depois da emenda constitucional 34 de 2001, nós temos a redação da possibilidade de acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, existiu a explícita manifestação do legislador constituinte, né, constituinte derivado, porque foi emenda constitucional, na proteção, não é na proteção, na ampliação, né, da possibilidade de acumulação de cargos públicos. Então, nós vemos ali né, um cuidado com os professores, né, e uma omissão legislativa com os trabalhadores da área da saúde. Eu me solidarizo aqui de novo, né, mas a gente fica impossibilitado nessas questões pelos textos constitucionais que eu aqui expus. Eu entendo, né, desculpa, eu preciso sair, tá? Eu entendo, então, que se não há possibilidade de isonomia, né, entre de tempo de serviço, mas então, vereador Henrique, aqui fica a minha solidariedade, não porque a minha esposa é da área da saúde, porque ela está bem perto da aposentadoria, mas a todos aqueles que virão, né, no futuro, que se criem políticas públicas em nosso município que deem melhores condições de trabalho para quem atua na área da saúde, porque hoje a minha esposa, graças a Deus, trabalha, mas eu sei de tantas que estão afastados com problemas de saúde, problemas psicológicos, psiquiátricos, então que se criem essas condições, tá, para quem é da área da saúde, e que muito daquilo que o governo anterior cortou aí, né, nem uma cesta de Natal, nada, nós ganhamos mais. Então, se criem políticas, né, que possam dar condições de que quem atua na área da saúde, ou qualquer outra área dentro da prefeitura, mas que possa se aposentar e, como o senhor disse, que possa ainda viver depois da aposentadoria, né? Desculpa. Okay. Sem problema. A casa é nossa.
pelo menos para debater. Às vezes não dá para nós resolver como eu gostaria, mas temos que ouvir, temos que achar formas. E quero dizer que no desafio que o querido amigo e esposa colocaram, a gente vê N situações que nós temos que estar trabalhando. Então, obrigado pela sua manifestação, é bem importante. Mas temos mais perguntas. Não sei se a doutora Grazi queria colocar a situação ainda, ainda o que o doutor Guilherme já colocou, e se não, vamos ainda aproveitar que tem mais algumas perguntas aí rapidinho, por favor. Isso. Vou só complementar e já respondendo duas perguntas, porque tem duas perguntas sobre mais envolvendo a área do direito administrativo, que as perguntas do Joelcio, que ele traz, por que não tratar o IPREVILE como sendo complementar e seguir para os funcionários como sendo pelo INSS? E o Denis coloca, os servidores contratados e não estatutários não contribuem para o IPREVILE? Então, já falando dessa questão que a gente estava da área da saúde, no mundo jurídico, a gente tem uma lei, uma norma maior, que é a Constituição Federal, e tudo decorre dela. Todas as regras, né, mesmo a Constituição estabelecendo que há uma autonomia entre município, Estado e União, tudo decorre da Constituição. Então, a gente depende muito do que está previsto, e a Constituição ela faz uma espécie de repartição de competências em matéria legislativa. E aí ela vem lá e fala da seguridade, como o professor Guilherme já tinha colocado, e eu chamo de professor porque é costume, a gente é colega na Sociesc, então já é costume chamá-lo assim, dividindo disciplinas na universidade. A gente tem lá, em algumas questões, somente a União pode legislar sobre regras gerais. Então, mesmo que a gente quisesse e tenha essa vontade de fazer uma regra específica para a área da saúde, a Constituição não nos permite, porque ela diz que a União tem que fazer primeiro a lei geral. E aí, posteriormente, em algumas matérias, o município pode, de forma suplementar, legislar. Como a gente não tem a legislação federal fazendo isso, o município fica de mãos atadas. Então, a gente entende a necessidade, mas isso vale muito para que se entre, de repente, com o mandado de injunção, que é um documento, que é uma ação própria, para que o Congresso faça a lei específica. Quanto à questão dos servidores contratados e não estatutários não contribuem para o IPREVILE, não, somente os servidores estatutários contribuem para o IPREVILE. A gente tem a questão do limbo, mas nem vamos entrar nessa questão, que é aquela que ficou ali de 88, 98, depois 98, que previa regimes diferenciados. Mas a regra geral é que quem é estatutário, quem passou no concurso público, contribui para o IPREVILE, porque a Constituição diz, e aí já voltando também, respondendo a pergunta, por que o IPREVILE não é complementar e os funcionários do INSS? A Constituição, ela determina que todos os entes federais, eles optem por um regime. Então, ou vai ser o regime geral, ou vai ser o regime específico. A grande maioria de município, estado, união, todos os entes federais, que são pessoas jurídicas de direito público, e aí o município estaria dentro dele, né, eles optaram pelo regime próprio para servidores estatutários. E aí não posso ter regime diferenciado. Então, quem fez concurso público e é estatutário, ou seja, rege pelo estatuto, estes vão contribuir para o IPREVILE e tem um regime próprio de previdência. Que não são estatutários, mesmo quem fez concurso público, para um Banco do Brasil é empregado, ele não é servidor. E estes, todos os outros, eles recolhem para o INSS, porque, de novo, é uma determinação da Constituição Federal. Então, há todo um regramento que impede muitas dessas possibilidades e impede, às vezes, a liberdade do município em legislar de forma diferente. Obrigado. Nós temos duas perguntas ainda, e eu gostaria de já encarregar a doutora Graziela de uma tarefa. Vamos fazer a injunção, então. Vamos fazer a injunção da saúde. Não podemos, só se nós conseguirmos algum órgão, alguma associação ali com representatividade. Bem, vamos trabalhar, olha, essa saúde de todo o Brasil, se os professores conseguiram e se organizaram, por que não podemos trabalhar a pessoal da saúde de todo o Brasil? Se conseguirmos de todo o Brasil, a gente consegue. Alguns milhões de assinatura por aí e dizer está na hora de olhar o pessoal da saúde de forma diferenciada. Ora, eu acho que se existe uma possibilidade, ainda que eu lamente, por mais que houvesse milhões de assinatura para ter o Saúde mais 10, e ainda assim ele não foi aprovado,
não quer dizer que, de repente, se nós organizarmos, que o pessoal da saúde de todo o Brasil começar a se posicionar para ver essa equivalência, eu não me importo, é um motivo a mais para nós viver mais anos, tá bom? Tem uma pergunta, não sei se queres ler aí, Carlos Augusto, de uma pessoa que perguntou sobre trabalhar 62 anos e se ela ficaria, então, com 100% de ganho, se não me engano, foi essa. E o Klosterman, o seu Klosterman queria fazer uma pergunta, Guilherme, sobre a questão do parecer dos procuradores. Dos procuradores, essa questão de diferença aí, tá? Então, vamos responder as duas perguntas. Primeiro, tem a pergunta ali, acho que já aparece, da pessoa tem que a trabalha, pergunta ali. tem 62 anos de idade e se ela ganharia sobre 100%. Como é que é isso, essa conta aí? Posso inverter elas, vereador? Porque essa questão dos procuradores, do parecer dos procuradores, o parecer da Comissão de Legislação, que se a comissão conseguir finalizar amanhã, vai ser divulgado. O parecer da Comissão de Legislação, ela explica tópico por tópico o parecer dos procuradores. Então, ela refuta tópico por tópico os argumentos dos procuradores. Então, esse documento foi analisado minuciosamente ali pela Comissão de Legislação da Câmara de Vereadores, e amanhã, se a comissão finalizar a sessão, vai ser disponibilizado para todos, eles todos terão acesso ao parecer, e aí poderão verificar o que foi entendido de cada um dos tópicos desse parecer que foi apresentado dos procuradores. Obrigado. E aí o professor Casale pode responder se a pessoa, mesmo que trabalhar até os 62 anos, a aposentadoria não será de 100%? Então, todo paradigma, toda mudança de paradigma, ele gera algum choque, né? Então, o que acontece? Respondendo assim, muito amplamente, né, eu vou dizer que você acessa, a mulher, no caso, acessa o direito a partir de 62 anos. A sua fórmula de cálculo vai depender da quantidade de contribuições que ela tiver. Se for uma servidora pública que ingressou antes de 1º de janeiro de 2004, que essa é uma data extremamente importante, foi a primeira, não foi a primeira, né? A reforma da Previdência, na época do presidente Lula, então, a emenda constitucional 41, ele fez um grande corte, tá? Se esse servidor, se essa servidora tiver 62 anos de idade, preencher os requisitos de tempo de contribuição, tempo no serviço público, ela pode levar integralmente, sim. Para os demais servidores, né? Aí eu não sei se a Carla é servidora pública ou não, mas para os demais servidores, aí vai depender se enquadra numa regra de transição, aí ela pode levar 100%. Se ela não se enquadrar na regra de transição, aí ou um novo servidor, caso a Carla não seja servidora pública, ela faça concurso, né, a partir do ano que vem, já com a entrada em vigor da nova lei, então ela vai se aposentar a partir dos 25 anos de contribuição. Então muda o paradigma. O paradigma é requisito mínimo, idade, não tempo de contribuição. Com 25 anos de contribuição, ela poderia se aposentar com 70% da média. Então, vai depender, né, e vai aumentando gradativamente, cada ano que excede, né, aumenta mais 2%, e assim vai. Tá? Então, pode sim, a aposentadoria pode chegar a 100%, dependendo do tempo de contribuição. Tá? Eu espero que eu tenha aqui, nesses últimos minutos aqui, vereador Henrique, que eu tenha esclarecido aqui as questões. Eu sei que, e eu fico muito feliz de poder falar sobre Previdência, repito, né, o IPREVILE completa 25 anos esse ano. Eu acho que nós não tivemos tanta exposição ao longo dos anos quanto tivemos agora, possibilidade de esclarecer aos nossos segurados, à população em geral, porque eu vejo manifestação de pessoas que não são servidores, né? Existe uma certa confusão, mas é importante que a sociedade joinvilense conheça, que a sociedade joinvilense também entenda, né, como é que é o processo para, né, pagar
aposentadoria específica, né, da Cida, né, da Bernadette, né, de todos que estão no município de Joinville, enfim, que já estão aposentados, né, e que isso tem um custo, né? Esse custo, ele sai, claro, né, dos cofres dos munícipes, e isso cada vez está mais caro. Por quê? Porque existe uma elevação na expectativa de sobrevida do mundo inteiro, e nós estamos num estado privilegiado, porque nós temos a maior expectativa de sobrevida, segundo o IBGE, do Brasil, praticamente 79 anos de idade, enquanto o Brasil é 76 anos de idade, e ainda mais, né, a bênção das nossas mulheres viverem mais do que os nossos homens, parabéns a elas que cuidam, né, da sua saúde, e essa longevidade, né, ela traz impactos financeiros. E ainda nós temos a circunstância da economia, né, brasileira e mundial, né, que está aí em frangalhos, né, e que a gente tem que lidar com essa situação também. Então, a reforma da Previdência é uma realidade nacional, é uma realidade que se impõe ao Brasil inteiro, e Joinville não é diferente, né? E eu agradeço muitíssimo, e acredito, sim, vereador, que tenhamos que, mesmo após a aprovação da reforma, continuar explicando, né? E eu acho ótimo nós podermos continuar explicando, não apenas ao servidor público, mas também, né, a toda a sociedade joinvilense. Eu agradeço aqui, encerro minha participação, e muito obrigado pelo espaço. Obrigado por ter aceito o convite, e desde já está convidado novamente para terça-feira que vem, certo? E assim talvez seria quase um dos últimos debates, mas eu prefiro a exaustão do debate do que nos negar a ele. Então, por isso também, quando a gente fez a proposta da emenda, foi para justamente provocar o desafio de dizer, nós temos que enfrentar isso, por isso eu acredito que tem que haver a reforma, sim, mas que ela pode ser retrabalhada. Eu creio que estamos conseguindo isso. E sou grato a todos aqueles que levantaram situações aqui, como o pastor Cristiano e a sua esposa Joyce, e não só ele, mas também outros que nós temos que olhar com carinho, sim. Tá bom? Mais alguma pergunta ainda, por favor? Por favor, se tem alguma pergunta. Antes da doutora falar, tem mais alguém querendo perguntar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Dieter Klosterman, por favor. Justamente para o Guilherme, né, que é o presidente do nosso instituto. Eu sei, até fiquei surpreso agora, né, de saber que amanhã a própria comissão vai apresentar, né, a contraproposta, a argumentação, né, para aquele longo documento. Eu tive a paciência de ler ele por 2 vezes, né, para poder entender aqueles termos todos. Gostaria de primeiro, assim, de saber se que depois a gente vai ter acesso a esse documento também, para a gente poder fazer uma leitura um pouco mais detalhada, para a gente poder entender qual foi a argumentação usada, né, pela própria comissão. Mas eu só queria fazer uma pergunta para o Guilherme, né, porque naquele documento fala muito, né, naquela questão do relatório ser apresentado sobre 2 formas, né, um financeiro e outro previdenciário. Eu já fui várias vezes daquelas reuniões que o IPREVILE faz lá no centro de eventos, né, em que o auditor lá, o autuarista lá faz a apresentação dele. E a última vez que eu fui, ele nos convidou para que a gente, daqui a 75 anos, a gente comemorasse, digamos, o encerramento do IPREVILE, porque ainda estaria sobrando 25 milhões, aí, segundo a conta dele lá, né? Mas, assim, para quem não é da área, né, para quem não é contador, para quem não é auditor, para quem não está muito ligado nessas coisas, qual a diferença, né, nessa questão? Porque me parece que o IPREVILE sempre apresentou até hoje essa questão do relatório previdenciário, né, onde que faz a previsão da vida dos seus associados, quantos que morrem, quantos que se aposentam, né? Qual a diferença, então, entre o financeiro? O financeiro estaria contemplado todo aquele pessoal que foi incorporado depois da criação do IPREVILE, que são os pessoas que foram contratados antes de 88,
e que estariam aposentados pelo Tesouro do até município, é isso que eu queria que não ficou claro naquele documento. Não sei se poderia me dar uma explicação não rápida, né, já que estamos muito longo também nessa nossa reunião aí. Obrigado. Dieter, eu gostaria aqui de... o tema é bastante complexo, porque, assim, quando se fala em cálculo atuarial, né, são várias hipóteses e estatística, tá? Em relação ao que o Paulo apresentou lá e essas questões todas que se falam, né, esses segurados, a Constituição Federal, ela impõe uma unidade gestora única, tá? Então, e aqui eu peço licença novamente, porque eu falei muito, né, de artigos da Constituição Federal durante essa noite, mas eu acho que serve como referência e estudo para todos, né? E, de novo, eu agradeço aqui as professoras, que os professores são ótimos, eles anotam, né, e vão lá olhar, e é sempre bom falar com a referência à legislação para não ficar, né, nenhuma dúvida. Então, parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal, né, que é vedada a existência de mais de uma unidade gestora. Portanto, cada aposentado que está na folha de pagamento do órgão, né, ele acaba custando, né, para o limite de gastos de pessoal. Com a criação do regime próprio, esses aposentados eles vão para o regime próprio e saem, né, do limite de gastos de pessoal. Então, a partir do momento que foi obrigatório, né, com a emenda constitucional 41, né, que foi obrigatório uma única unidade gestora, né, então todos que estão com a rubrica aposentados, eles são obrigados a vir para o regime próprio e, com isso, libera os limites de gasto pessoal. E assim é possível contratar mais, etc. e tal. O que se coloca como regime financeiro e o nosso regime, que é o de capitalização? Então, você, Dieter, você contribuiu lá, né, como engenheiro agrônomo durante ao Ipreville até a sua aposentadoria. Cada, né, valor que foi ali contribuído por você serviu para a sua aposentadoria, né? No regime financeiro, que eles, né, hipoteticamente dizem que é melhor, eles não esquecem que volta essa despesa para a prefeitura, né? Então, se hoje o município paga 3.400.000 reais mês para o déficit atuarial futuro, e aí eu vou tentar te explicar, porque não é fácil de explicar, porque é complexo mesmo, e quando o auditor lá faz aquelas apresentações, são vários números, né? Por que deu essa diferença, né? Por que no ano passado, porque o cálculo atuarial é feito sempre 31 de dezembro, ok? A gente olha todo mundo que está aposentado, né, e vê quanto que precisa para o futuro. A gente olha todo mundo que está, né, trabalhando e vê quando eles vão se aposentar, quanto que os pensionistas vão precisar de dinheiro, e a gente calcula isso para o futuro. O que acontece? Né, que a taxa de juros, que antes era INPC mais 6% ao ano, né, ela despencou. Então, eu projetava que eu ia ganhar no mercado financeiro a inflação mais 6% ao ano. Se eu tiro o 0,5%, isso eu projeto sobre toda a massa, né? Sobre todo o grupo. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que são cerca de 200 aposentados, tá? 250 aposentados, que fazem parte desse grupo que estava na folha de pagamento da prefeitura, e, para não comprometer limites de gasto pessoal e por imposição do parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal, passaram a ser geridos pelo Ipreville. Tá? Então, na conta do auditor, seria mais fácil, né, a prefeitura aportar todo mês. Só que se a prefeitura aportasse todo mês, né, é como se ela estivesse pagando essa folha de pagamento todo mês também. O que aconteceu do ano passado para cá? Né? E até é bem engraçado, porque assim, quando se fala em auditoria do Ipreville, nós temos auditados dioturnamente, né? Eu sugiro aqui que quem quiser digitar no Google CADPREV,
né, CAD-PREV, que é CAD-PREV, que faz que é o software, é um site, né, da Secretaria da Previdência, e acompanha todos os dias as informações que o IPREVILI repassa. São quase 30 itens, tá? Então, assim, eu peço desculpas para aqueles que acreditam que o CRP, ele simplesmente, né, sairia com a alíquota de 14%, porque são 30 itens, então, daqui a 2, 3 meses, nós temos que enviar o demonstrativo da avaliação atuarial, né? Então, ele pode desenquadrar a qualquer momento, tá? Então, falar que o CRP sai só com os 14%, mas não é esse o nosso problema. O nosso problema é o déficit atuarial, e a gente precisa equacionar isso. Então, qual é o déficit? Em 2004, desculpa, é que eu estou vendo aqui o horário, já me estendi. Em 2004, já surgiu um déficit atuarial no município. Isso foi equacionado. Depois, né, mais na frente surgiu outro. Em 2015 foi feita uma repactuação, se uniu tudo isso, se repactou para 35 anos. Então, de 2015, que foi a repactuação última do déficit, né, 2016, aquela repactuação estava ok, então deu superávit que a repactuação estava ok. 2017, aí vinha o Kogut, né, que é o nosso atuário, e dizia, olha, né, só que o povo não escutava. Com esses pagamentos, com esses aportes, o equilíbrio atuarial está ok. Aí, 2018, com aqueles aportes lá em 2009, estava ok. Aí, ano passado, deu 0,13, estava ok ainda, mas sabe assim, aquela coisa que você está sentindo que vai explodir, né? Pois então, aconteceu. E coincidiu, assim, é aquele somatório de problemas, de azar, quando dá tudo errado mesmo, e veio pandemia, e veio a suspensão dos pagamentos, e tudo, né, acarreta hoje um compromisso da Prefeitura de Joinville de quase, né, 4 milhões ao mês, né, só para equilibrar o sistema, né? E se não demonstrarmos um equilíbrio, isso vai defasando o dinheiro do IPREVILI, né? E lá na frente, daqui a uns 30 anos, não tem mais dinheiro. Por que o IPREVILI sempre foi bom? E eu sou da escola do IPREVILI, porque eu entrei no serviço público no IPREVILI, pode entrar no meu histórico ali, no meu histórico funcional. Eu nunca saí do IPREVILI, eu entrei em 2002 no IPREVILI, estou fazendo, né, fiz 19 anos, vou fazer 20 anos de IPREVILI, e eu aprendi com todos os outros ex-presidentes, e aqui eu saldo, né, Afonso Carlos Frais, o Atanásio Pereira Filho, Maria Marvina Lopes, Marcelena Valéria Lacon, o próprio Sérgio Luiz Miers, todos eles estavam com um olhar atento ao IPREVILI. Eu aprendi isso com todos eles, de confiar num cálculo atuarial, de fazer o que é necessário para manter essa qualidade. Não fazer a reforma agora é de tirar a nossa nota A, né, e a gente ser reprovado no final do ano. Então, é extremamente importante a gente fazer a nossa tarefa, né? Os professores e as professoras aqui sabem da importância que são os alunos aprenderem as suas lições e fazer a sua tarefa, o seu dever de casa. Nós sempre fizemos, o IPREVILI, o município de Joinville é exemplo, porque sempre fez a tarefa, sempre estudou e fez com antecedência, né? Então, claro que no ano passado foi uma antecedência só os 14%, né? Teríamos outra condição, né? Aqui só os 14%, mas esse ano já não suportamos mais. Então, eu peço encarecidamente, vereador Henrique, passei do meu tempo, né? Encarecidamente, vereador Henrique, que a gente compreenda, o IPREVILI está muito bem, o IPREVILI está bem gerido, mas a reforma é necessária para ele permanecer nesta condição ótima de nota A entre os regimes de previdência. Senhor Klostermann, ist es okay für dich? Kannst du noch wieder was fragen? Bitte, Guilherme Casale kann gut Ja sagen und fertig. Kann man ihn verkaufen.
Podemos vender. Desculpe. Obrigado, Mica Guilherme. Eu acho que a gente até teria mais tempo, né? Eu acho que a gente teria que ter mais tempo, né? Aquele documento ele é bastante longo, né? Eu acredito também que, lógico que o ano passado foi um ano bastante difícil, né? A gente teve quedas, né? Mas eu acho que a perspectiva de que talvez o país comece a se melhorar depois dessa questão da pandemia, né? Para mais um ano, 2, né? Então, acho que eu ainda hoje postei uma coisa até lá no Facebook, lá do Alisson, né, que eu sempre aprendi que quando a gente está dirigindo, né, quando você está no carro atrás de um daqueles caminhão, né, se tu vai ultrapassar, mas está com dúvida, né, não passe. Né? Então, mesma coisa, eu falei para ele, olha, se está na dúvida se aprova ou se não aprova, não aprove, né? Estuda um pouco mais, né? Eu acho que a gente tem que, porque são várias pessoas, né? São várias famílias que vão justamente depender disso para o futuro, né? Então, acho que a gente não pode tomar uma decisão assim no afogadilho. Né? Então, mas agradeço, né, a oportunidade, né, Henrique, e ao Michael Guilherme. E provavelmente terça-feira que vem a gente vai estar aí de novo. Tá? Sim. Obrigado. E o que eu já quero sugerir, Carlos, depois coloca já a divulgação da terça-feira e já pode colocar novamente o nosso telefone, que as pessoas já vão preparando perguntas, já vão encaminhando antes, tá ok? E assim a gente vai ficando a ideia mais clara. O que a gente tem observado foi que o fato de este gabinete se colocar à disposição, apresentar emenda, depois eu tirei a emenda, inclusive a primeira emenda nós tiramos, porque daí mais vereadores se tomaram. Esse gabinete aqui foi ótimo, não só o nosso, depois foi em outro gabinete, depois foram em outro. E o que foi? A Graziela, com outros colegas, outros assessores da área de direito dos vereadores, foram de gabinete em gabinete colocar à disposição. Entende? Então, nós estamos a favor da reforma, ao mesmo tempo porque nós temos que olhar de novo essa questão do município, é a questão que tem que resolver dos 11 para 14, e, ao mesmo tempo, uma questão tem que ficar muito clara. E por isso, quando eu retirei o projeto 01/2021, eu não estou fazendo, não estou retirando a reforma olhando o executivo, não estou fazendo olhando o servidor, não estou fazendo olhando o legislativo, nós estamos fazendo olhando o município como um todo. Todo cidadão, toda cidadã, pessoa, gente, independente de cargos e funções que venham ocupar. Porque se você vai ver, além de toda essa questão que o município está pagando, e ele está agora pagando aquilo que foi feito de empréstimo, todas essas questões do Ipreville para o município, ainda, além disso, ele estaria pagando 4 milhões, 3 milhões a mais por mês. E esta questão nós não podemos mais fazer, porque hoje você vê 40 milhões por ano, quase 40 milhões por ano, que fazem diferença em todo o município de Joinville. Imagine isso em 3, 4 anos que nós temos que estar investindo. Então, o ganhar é para toda a cidade, na qual se inclui pessoas indistintamente de funções que venham a estar ocupando. Talvez aquelas questões que todos nós reclamamos como cidadãos e como cidadãs, é o momento de nós resolver isso e virar uma página e dizer, está na hora de resolver essa situação. Então, nessa perspectiva é que nós temos tentado trabalhar. Então, já fica a questão das perguntas, para a gente poder estar preparando, colocando à disposição. Quero registrar que nós já estamos praticamente quase 2 horas aqui, isso é muito bom, e aí eu estou logo pedindo, porque eu estou já tão bom, já disse para a Wanda, que está aqui comigo, eu tenho que ir no banheiro e não estou conseguindo sair. Numa boa, quero brincadeira, e espero que a minha esposa ainda esteja com a porta aberta em casa para jantar, tá? Mas, numa boa, é esse o nosso desejo de vir de encontro, e aí eu quero dar a palavra, então, para a doutora Graziela para fazer o encerramento, e se Deus permitir, na terça-feira que vem, queremos estar juntos novamente debatendo, tá? Debatendo novamente a emenda. Essa é a ideia, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Graziela, por favor. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu só vou fazer uma última colocação, que tem uma pergunta ali em relação
ao parecer dos procuradores. No direito, a gente tem um problema, eu digo sempre para os meus alunos que é um problema, mas também que a área da saúde, na pandemia, está descobrindo agora, que são as inúmeras interpretações que se fazem de algo. Então, no mundo jurídico, a gente tem, inclusive existe uma disciplina que é chamada hermenêutica jurídica, que a gente aprende formas de interpretar as normas. Quando os procuradores, eles elaboraram aquele parecer, e lá são alguns procuradores, e procuradores são advogados, só tem um nome diferente por conta do concurso, enfim, eles elaboraram com base em uma premissa, em uma interpretação. Eu sou advogada, os assessores dos gabinetes ali dos vereadores são 14, no mínimo, ali, da Câmara de Vereadores, advogados. O professor Guilherme Casale é advogado, nós consultamos outros advogados, então, um grupo de advogados, são os procuradores, fizeram um parecer com base em uma premissa. Nós fizemos um estudo e fizemos o nosso parecer com base em outra premissa. Qual está certo, qual está errado? Não tem. No direito, eu não consigo dizer que um está certo ou que um está errado, porque parte das argumentações e parte da interpretação que é feita da legislação. A gente parte de uma constitucionalidade, de uma regra constitucional que eles interpretam que não é constitucional. E, geralmente, essas questões elas são dirimidas lá no STF. Então, o direito traz isso. Então, não quer dizer, um está certo, o outro está errado. Não, são premissas diferentes. Nós partimos da premissa de uma constitucionalidade, de uma exigência constitucional, de um cálculo realizado por um atuário que já está há muito tempo fazendo aquele trabalho, e a gente parte da boa-fé. Então, só para explicar, se tem validade ou não tem validade. Tem, tanto que amanhã a Comissão de Legislação vai apresentar o parecer rebatendo e explicando ponto por ponto com base na nossa visão de um estudo. Então, só para esclarecer, porque às vezes as pessoas ficam querendo que tenha algo certo, não é uma matemática, não é uma exata, geralmente vai ter posicionamentos diferentes. E eu agradeço a oportunidade dessa noite aqui, agradeço o Guilherme Casale por ter participado, né, o vereador Henrique pela oportunidade a gente debater, é algo que eu sempre digo a ele, que ele possibilita essas discussões, o que é muito bom. Então, desde 25 de fevereiro que ele me olhou e disse, vamos estudar previdenciário. Né? O Guilherme Casale sabe que não é a área que eu gosto de trabalhar licitações, né? Se a gente estivesse falando de licitação aqui, eu estaria mais feliz. Mas a gente se debruçou sobre isso e estudando final de semana, de noite, madrugada, conversando com advogados, com servidores, enfim, conversamos com muita gente para poder formar um posicionamento também a partir da realidade do servidor. Então, essa é uma oportunidade muito boa para a gente debater, para a gente ouvir, para a gente tentar construir outras emendas, uma tentativa de chegar num equilíbrio, né? Como disse no início, um equilíbrio entre a necessidade do IPREVILE de manutenção, né, de um superávit ou das finanças do IPREVILE e de chegar especificamente num equilíbrio com um impacto menor para o servidor. Então, agradeço novamente a oportunidade.